As novas regras do Banco Central podem afetar a sua empresa? O Banco Central do Brasil é a instituição responsável por regular boa parte do setor financeiro, se não praticamente todo o setor financeiro nacional. E é óbvio que já existem diversas resoluções, diversos normativos, né, que acabam sendo demandados de instituições que são diretamente reguladas pelo Banco Central. E à medida que o tempo passou, o nosso sistema financeiro se modernizou, ou seja, novas oportunidades acabaram surgindo e novas aberturas foram dadas para esses novos serviços. Então, desde o surgimento do Pix, que nos permitiu mover de forma instantânea valores, desde centavos até valores bem mais expressivos, na casa de centenas ou até de milhões de reais, até as questões, o mercado aberto para as fintechs, o open banking. Nós temos várias iniciativas que foram tomadas que agilizam o nosso dia a dia, nós como indivíduos, como pessoas físicas, mas também permitem que uma gama bastante grande de novos serviços sejam oferecidos. E na esteira dessas mudanças, o que a gente acabou vendo é que diversos negócios, diversos novos negócios surgiram para atender até mesmo as demandas dessas empresas diretamente relacionadas pelo Banco Central ou oferecendo serviços que utilizam, vamos dizer assim, essas empresas reguladas como proxies, né, como intermediários. Então, de repente, eu posso criar uma nova empresa para oferecer novos serviços no mercado financeiro e não necessariamente ter que passar por todo o processo de me credenciar junto ao Banco Central para poder operar. Eu posso contratar o serviço de um PSTI, por exemplo, com diz respeito ao Pix, ou posso, por meio de outros serviços de instituições financeiras que são regulados pelo Banco Central, conseguir criar um canal para oferecer esses serviços para os clientes finais. Então, isso é muito positivo no sentido de dá bastante diversidade para o mercado, várias possibilidades de novos negócios, mas, por outro lado, como a gente bem sabe, quando surgem novos negócios, quando surgem novas formas de se pagar, como o Pix, por exemplo, né, quando surge a criptomoeda, antes ainda do Pix, isso tudo também geram novas oportunidades para aqueles que cometem crimes, fraudes ou estão interessados de alguma forma em subtrair valores financeiros de forma não autorizada. E nesse novo cenário, recentemente, nós vimos várias coisas que vieram à tona, né? Há várias outras tantas situações que não necessariamente ganham a grande mídia, mas dentro do que veio à tona, nós vimos aí notícias do crime organizado se utilizando de fintechs que estão na margem ou à margem da regulação do Banco Central, utilizando esses fintechs para fazer lavagem de dinheiro. A gente viu situações como a que envolveu a CIM, em que um funcionário foi aliciado pelos cybercriminosos, né, para que ele não só fornecesse suas credenciais de acesso à estrutura da empresa, mas também franqueasse o acesso físico. Não que pessoas da equipe criminosa, da organização criminosa, chegou a entrar fisicamente dentro da CIM. Isso, até onde a gente sabe, não aconteceu. Mas esse funcionário teria levado equipamento dessa organização para ser conectado na rede interna. E a partir daí, com credenciais de acesso fornecidas, com esse auxílio desse funcionário, acabaram conseguindo, então, fazer operações de Pix. E daí uniu duas coisas bastante flexíveis, bastante fluidas no que diz respeito à movimentação de valores, que é Pix e criptomoeda. Então, essencialmente, eles movimentaram grandes valores de algumas contas que essa empresa tinha por meio do Pix e passaram a exchange de criptomoedas, fazem a troca de dinheiro real por criptomoeda, que é real também, obviamente, mas uma natureza, né, ligeiramente diferente. E então permitiu que os criminosos movimentassem dinheiro da conta usando Pix e usassem esse dinheiro movimentado para outras contas para fazer a compra de criptomoedas e, a partir daí, conseguir dispersar esses valores para uso futuro, obviamente, para o seu ganho próprio. Então, nós tivemos essas situações aí, teve a situação mais recente da Sinqia e teve algumas outras aí que, inclusive, acabaram nem ganhando, como eu disse, na grande mídia.
E isso, eu não vou dizer que causou uma preocupação no Banco Central em regular ainda mais, eu acredito que possa ter acelerado esse processo, mas que não tenha sido a causa principal, mas tenha sido um importante fator aí que acabou acelerando o Banco Central no sentido de estender, apertar mais a regulação que já existe, demandar mais evidências com relação às demandas que já eram feitas pelo Banco Central para as instituições que já eram por ele reguladas, mas ao mesmo tempo começa a expandir esse processo regulatório justamente para aumentar o nível de segurança dessas empresas. Nós temos aí, nesse ecossistema, digamos assim, nós temos a própria rede do Sistema Financeiro Nacional, que ali envolve o Banco Central e instituições por ele diretamente regulamentadas ou reguladas. E, a partir daí, essas empresas que atendem o Banco Central, que são reguladas pelo Banco Central, elas atendem o mercado. E o mercado não é somente a pessoa física, a pessoa jurídica final, mas eles prestam serviço para outras empresas que prestam serviços financeiros, aí sim, para os usuários finais, sejam eles pessoas jurídicas ou pessoas físicas. E essas outras empresas, tanto essa empresa diretamente regulada pelo Banco Central, quanto esses terceiros, eles acabam, obviamente, dependendo de contratação de sistemas, de infraestrutura, etc., para conseguir tanto fazer essa intermediação com aqueles que vão prestar serviços, quanto para oferecer os serviços diretamente aos clientes finais. E aí a gente começa a ver o Banco Central, na sua resolução mais recente, a 498, saiu agora dia 5 de setembro agora de 2025, então não faz nem um mês. Essa resolução demanda uma série de novos cuidados. Talvez alguns não são tão novos, alguns estão mais explícitos do que estavam em outras normas. Não são necessariamente novos, mas uma série de cuidados que devem ser tomados com os ambientes dessas empresas, né? Tanto o ambiente em termos de infraestrutura, quanto com relação a sistemas, sejam eles desenvolvidos ou contratados de terceiros. Então, o Banco Central vê esses novos problemas, vê essa nova situação acontecendo e começa a ajustar a sua regulação para abranger esses novos casos. E aí, entre as diversas situações que são colocadas nessa resolução 498, nós temos demandas relacionadas eu estou fazendo aqui um recorte, tá? A gente tratou, nós temos o podcast Segurança Legal, no segurancalegal.com, que é mantido pela Brown Pipe. A gente gravou no episódio 401, nós gravamos de uma maneira mais longa sobre essa nova regra do Banco Central na resolução 498. Então aqui eu vou fazer um recorte um pouco mais restrito, digamos assim, do que a gente fez lá no episódio, que eu convido você, se já não conhece o nosso podcast, dê uma olhada lá no segurancalegal.com. Nós temos uma quantidade de material bastante grande lá, mais de 400 episódios, 401 agora, né? Episódios lá publicados. E nesse episódio 401 a gente entrou um pouco mais de detalhes. Aqui eu vou fazer um recorte mais no que diz respeito à segurança da informação. Então, em essência, o Banco Central está se preocupando um pouco mais agora com relação à segurança dos sistemas e dos ambientes que são conectados, ainda que de maneira indireta, ao sistema financeiro, à rede do Sistema Financeiro Nacional. Então, por exemplo, quando eu faço um Pix, eu tenho aquelas empresas que são autorizadas pelo Banco Central, que são homologadas pelo Banco Central para se conectar a esse sistema, ao Sistema Financeiro Nacional, e a partir dali eles interagem diretamente com os servidores do Banco Central para a realização das operações. Essas empresas, por sua vez, elas fornecem serviços, PSTIs, por exemplo, elas fornecem serviços para outras empresas realizarem essas operações de Pix, por exemplo, mas sem se falar diretamente com o sistema do Banco Central. E essas empresas, PSTI, para oferecer esse serviço, eles têm que implementar APIs, eles têm que implementar interfaces para gerenciamento, para permitir que as operações sejam feitas de forma manual, inclusive. A API serve mais para a integração entre sistemas. E elas acabam montando esses softwares para atender esses terceiros. Então, notem que acaba tendo ali um intermediário, o PSTI, que faz os seus artefatos de software para oferecer serviços para outros
que esses artefatos, no final das contas, vão acabar redundando em operações feitas dentro do sistema financeiro nacional. Tá? E aí, as empresas que contratam serviços dos PSTIs, por exemplo, esses muitas vezes vão criar, muitas vezes não, sempre praticamente, vão criar os seus próprios sistemas, seus próprios softwares, suas próprias APIs, seus próprios aplicativos web para atender os clientes ou mesmo oferecer serviços ainda para outros intermediários. Então notem que a parte que o Banco Central inicialmente tinha controle era até aquela empresa que imediatamente se conecta à sua rede. E, no entanto, o que a gente começa a ver agora embora a gente já tenha resoluções anteriores que já estendiam um pouco isso à medida que a gente vai analisando as questões de segurança, de auditoria, etc., já podia entrar em coisas envolvendo terceiros, mas agora há uma preocupação ainda maior com aquilo que está sendo ligado de forma indireta. E aí a causa dos problemas que a gente andou vendo acontecendo. No caso da CIM, por exemplo, ninguém invadiu o sistema, a rede do Sistema Financeiro Nacional ou servidores do Banco Central. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que uma infraestrutura gerenciada de forma inadequada, segundo o que a gente sabe, e com apoio de um funcionário, conseguiu, ou seja, foi possível a partir dali realizar operações fraudulentas, mas de forma legítima dentro do sistema do Banco Central. E aí, isso que o Banco Central está tentando evitar. Entre essas diversas novas demandas, nós temos aí desde auditorias e testes de invasão, os pentests, realizados por empresas independentes, ou seja, tem que ser de forma independente, não basta ser feito apenas internamente. E essas auditorias, esses testes de invasão, verificações de adequação, com compliance, com regras relacionadas, por exemplo, com o Marco Civil da Internet, as próprias resoluções do Banco Central, LGPD em diversos casos. Essas demandas, elas devem ser aplicadas dentro dos ambientes dessas empresas e, obviamente, vão acabar atingindo o que entra nesse ambiente, softwares de terceiros, por exemplo, ou softwares desenvolvidos pela própria empresa. Então, naturalmente, tanto as empresas reguladas diretamente pelo Banco Central vão ter que dar evidências, demonstrar que estão fazendo auditorias, estão fazendo testes de invasão, estão acompanhando os seus processos e ajustando os seus processos para que consigam ter aderência às normas vigentes, as mais diversas normas vigentes, como também eles vão ter que demonstrar que ao contratarem serviços de terceiros ou a fornecerem serviços para terceiros, estão também fazendo isso de forma que respeite essas demandas do Banco Central. E esses serviços, obviamente, vão ter que passar por auditoria, vão ter que passar por pentest, vão ter que passar por adequação. E acontece que dificilmente uma empresa desenvolve todas as soluções internamente. Ela acaba adquirindo as soluções no mercado. Ela contrata a solução pronta ou ela terceiriza o desenvolvimento da solução específica que ela quer. E aí, as próprias empresas que a gente começa a ver até pela nossa própria experiência na Brown Pipe nessa área, né, no setor financeiro, a gente começa a ver que há empresas que não são, já está acontecendo, já estava há algum tempo e agora de uma maneira mais intensa, empresas que não eram reguladas, não são ainda reguladas pelo Banco Central, começam a sofrer ou começam a serem demandadas, não é necessariamente sofrer, mas começam a serem demandadas por empresas que são reguladas pelo Banco Central para oferecer ou para apresentar evidências de que há uma preocupação com relação à segurança das suas operações, da sua infraestrutura, dos softwares e das soluções que são desenvolvidas por eles. Então, já não era incomum e agora está se tornando menos ainda a chegada de clientes que nos procuram justamente querendo fazer auditorias, pentests em infraestrutura, em sistemas, para gerar evidências de que estão tomando essas medidas, que estão corrigindo problemas, estão procurando ativamente por problemas dos seus sistemas e corrigir esses problemas para tornar o nível de segurança dos seus sistemas mais alto e para gerar, no final das contas, evidências para estas empresas de que há uma preocupação efetiva com a segurança da informação. E essas, por sua vez, ao serem demandadas pelo Banco Central, conseguem demonstrar com evidências de que a preocupação com segurança é algo que está sendo feito de forma séria, ou seja, não basta eu olhar para o meu ambiente em si, mas eu tenho que olhar
para aquelas interações que eu tenho com outras empresas, com outros como fornecedores, etc., que acabam integrando soluções ao meu ambiente. E aí eu consigo efetivamente demonstrar que o meu nível de segurança está adequado com aquilo que o Banco Central está me exigindo. Seja sua empresa regulada pelo Banco Central ou que atende como clientes empresas que são reguladas pelo Banco Central, a Brown Pipe pode lhe apoiar em várias dessas demandas. Essencialmente ou principalmente as auditorias de segurança, pentest em aplicações, a compliance com as resoluções do Banco Central, inclusive com a elaboração de documentos que são demandados por várias dessas resoluções, e também a elaboração de políticas de tecnologia e políticas de uso e outros documentos que são necessários para regular internamente o uso da tecnologia e deixar claro que você tem regras claras de uso dos seus recursos e mesmo de segurança. É muito importante que você tenha não só o trabalho efetivamente realizado, ou seja, quando você faz um pentest, você ter as vulnerabilidades encontradas e efetivamente corrigidas, ou quando você faz uma auditoria, ter identificado os seus pontos fracos no que diz respeito à segurança da informação e fazer os ajustes necessários. Não só é importantíssimo isso, mas também é importante que você tenha evidências de que essas ações têm sido feitas e têm sido efetivamente levadas a cabo, para que você possa demonstrar numa eventualidade de acontecer um incidente, por exemplo, que você, a sua empresa, foi diligente. Ou mesmo antes de acontecer um incidente, demonstrar que a sua empresa é capaz de fornecer um serviço ou entregar um produto que respeite ou que tenha um nível de segurança minimamente adequado ao que o Banco Central, por exemplo, demanda dos seus clientes ou demanda diretamente de você. Para mais informações, você pode acessar o nosso site, você pode buscar inclusive o nosso podcast ou entrar em contato conosco para uma conversa sem compromisso para entender um pouquinho melhor o que a gente pode oferecer, como é que a gente pode lhe ajudar para atender essas demandas externas que muitas vezes são, digamos assim, o motor que faz a gente acabar investindo nessa área.